E espero que esteja todo mundo bem, Ana e Valesca, e você que esteja vendo um vídeo gravado, mas espero que esteja tudo bem, porque a gente vai começar agora a nossa voltar para onde tínhamos parado, que é sobre Segunda Guerra Mundial. A gente tinha parado, já estava. é, é, a Alemanha já estava naquele processo de começar a perder a guerra, né? Ok. A gente parou logo depois do Japão a fazer o ataque a Pearl Harbor, deixando os Estados Unidos puto de raiva e querer falar, agora sim a gente vamos entrar na guerra com força total. Beleza, e aí acontece a conferência de Yalta, no sul da Rússia, entre Churchill, Roosevelt e o Stalin, os três caras mais poderosos do mundo contra um outro cara muito poderoso também, que nesse caso era Hitler. Ok, República de Salo. A gente vai conhecer primeiramente como que aconteceu a derrota da Itália. Com a invasão da Itália em 1943, Mussolini perdeu apoio político. E aí então o rei Vítor Emanuel III mandou prendê-lo. Resgatado pelos alemães, recebeu o governo do Estado Novo. Com o avanço aliado, Salo chegou ao fim no dia 24/5. Mussolini tentou fugir, mas foi capturado e executado por partisans, que eram guerreiros comunistas que ficavam também ao norte da Itália em 28/4/1945. Beleza, olha, essa República Social Italiana, ela era um território italiano que estava dominado pelos alemães. Quando o rei Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália, manda prender, então, a Mussolini, porque ele tinha feito muita cagada, Mussolini então consegue fugir e aí a Alemanha dá esse território para o Mussolini como prova ali de ainda tentar. Obviamente não vai dar certo porque aí a gente tá na guerra, né? O Brasilzão tá lá na guerra e a gente vai derrotar os fascistas na Itália, derrubando então o fascismo e prendendo o Mussolini. Se liga bem aqui: cadáver exposto de Mussolini e sua amante, Clara Petossi e outros líderes fascistas. Se liga, Mussolini a gente tem foto com o corpo dele, mas o Hitler a gente não vai ter foto com o corpo dele, ok? Vamos lá então. Acontece então o dia D, aquela parada no vídeo que vocês viram, né? Que de repente todo mundo. O que que acontece? A Alemanha vai ser atacada de ambos os lados, do Oriente pela União Soviética e pelo Ocidente por todas as forças aliadas. Nesse caso, a Inglaterra e os Estados Unidos, porque a França estava ocupada. Beleza? Então a Operação Overlord foi definida em conferência no Teherã. Tropas de várias nacionalidades desembarcaram na Normândia, que é um território francês. Cara, desembarcaram na praia. De vez em quando até faço uma brincadeira, né? Dessa questão de eles chegarem na praia e já sair ferrando com tudo, expulsando os nazistas da França, primeiramente da França, deixando a França livre para entrar na luta. E olha aí, Liberdade de Paris, no dia 25 de agosto de 1945, Paris estava nas mãos dos aliados. Estava aberta a corrida para Berlim. Quando eles pegam a França de volta, mano, era questão de dias para eles pegarem a Alemanha também. A parte triste disso, né? Mulheres acusadas de colaboração horizontal, ou seja, que foram amantes, inclusive mulheres que foram estrupadas pelos nazistas, mulheres que quiseram se deitar com nazistas. Essas mulheres sofreram humilhação pública na França. Olha aí, elas sendo com a cabeça raspada no meio da rua, elas apanhavam no meio da rua, eram humilhadas, xingadas, cuspidas e obrigadas a caminhar no meio da rua para todo mundo ver o quanto essas mulheres envergonhavam os franceses. Eu falei para vocês lembram do que eu falei para vocês na aula passada? Observem essa figura da mulher na Segunda Guerra Mundial. Ok, e aí começa a invasão do lado, ou nesse caso, Dresden fica do lado ocidental da Alemanha. Você vai ter dois ataques na Alemanha, de um lado e de outro. Então Hitler vai ficar completamente acuado. Esse é um bombardeio de Dresden, no dia 13 a 15 de fevereiro de 1945. Olha o que os aliados fizeram com essa cidade. Estima-se que 25 mil número de pessoas foram mortas, números 25 mil de civis foram mortos em Dresden nessa data. Literalmente destruída a cidade, completamente destruída. E aí, então, logo depois, os russos vão tomar a cidade de Berlim.
né? E se liga aí, lembrando que daquela que eu falei para vocês, a guerra é guerra de fotos. Então, essa foto é uma foto montada. Quando eu falo foto montada, eles pararam a câmera, o cara fez a pose e eles tiraram a foto. A bandeira da União Soviética sobre a cidade de Berlim, na Alemanha. Ok. Operação Paperclip. Soviéticos e americanos fizeram o possível para se apossar de cientistas e materiais de pesquisa nazistas. Os americanos chamam de Operação Paperclip, essa corrida aos segredos nazistas. Alguns cientistas nazistas, cujos passados foram apagados, deram grande impulso às pesquisas da Guerra Fria. Alguns deles tiveram um papel importante na corrida espacial. Os cientistas, durante o nazismo, ganharam muito investimento mesmo. E muitas coisas. E aí, cara, se você pesquisar, o History é fãzaço de fazer vídeos. É tipo, a ciência nazista, os segredos nazistas. Dizem que eles tinham contato com muita coisa. Até tem fotos de Hitler segurando a mão de ET e tudo mais. O que, que a gente sabe? Que tem muita coisa que os nazistas faziam por debaixo dos panos. E aí os Estados Unidos chegou nesses locais quando invadiram a Alemanha e pegaram boa parte desse desenvolvimento tecnológico sem falar nada para ninguém, inclusive pegando grandes cientistas, grandes cabeças que eram nazistas, levando para os Estados Unidos, fingindo como se nada tivesse acontecido, mas que estavam pegando a ciência deles. Tem alguns filmes que mostram isso, que mostram essa hipocrisia, digamos assim. Vou até fazer um meme hoje sobre, enfim, hipocrisia. Ou no caso, por exemplo, se eu não me engano, qual filme que mostra isso? Eu acho que é do Homem de Ferro, se eu não me engano, que aí tem até um alemão que trabalha nos Estados Unidos que trouxeram a tecnologia deles. Cara, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada disso aí. Vamos lá então. A Guerra no Pacífico foi a guerra mais sangrenta. A Guerra no Pacífico foi travada basicamente entre Japão e Estados Unidos. Tem a Batalha do Coral, que é o primeiro teste da Marinha japonesa. A Batalha de Midway foi a vitória americana. O Japão perde então 4 porta-aviões. Depois tem a Batalha de Iwo Jima, que é desembarcando, que é os Estados Unidos chegam a solo japonês, a Batalha de Oniwaka, que é grandes baixos de todos os lados, tanto o japonês quanto os Estados Unidos, e o mais triste, que é o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, a qual os Estados Unidos mostram uma coisa que ninguém tinha: bombas atômicas. E aí jogam bombas atômicas ali nos Estados Unidos. E então, rendição do imperador. O imperador Hirohito vai à rádio e anuncia o cessar-fogo depois dessas 2 bombas atômicas em Hiroshima. E detalhe, quando os Estados Unidos jogou a bomba, porque o Japão se recusava em se render, se recusava, falou que não ia se render e que iria continuar. Beleza, mesmo depois da morte de Mussolini, depois da morte de Hitler. Hiroshima, e aí os americanos jogam a bomba em Hiroshima. Logo depois, os Estados Unidos vai se render, o Japão vai se render. Falou, depois o Batom falou, beleza, a gente se rende, porque ninguém sonhava que os Estados Unidos tinham um poder tão gigante no caso dessa bomba atômica. Eles se renderam? Beleza, eles falaram, pois é, meu cara, eu guardo rancores, e se vocês atacaram Pearl Harbor, vocês vão ver agora, e joga outra bomba atômica em Nagasaki, destruindo Nagasaki 2 dias depois da rendição do imperador. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais algumas coisinhas da Segunda Guerra Mundial. Uma das mais famosas são os pilotos suicidas japoneses chamados de kamikazes. Não sei se alguém já ouviu falar deles. Tiveram importante papel na guerra. Cerca de 2.225 kamikazes morreram. 4.900 soldados aliados foram mortos e mais de 4 mil feridos. Segundo a propaganda japonesa, foram afundados 81 navios e outros 195 sofreram danos. Os americanos registraram 94 barcos afundados e 368. Você olha essas fotos desses caras segurando aí o cachorrinho, vocês não imaginam, velho, esses caras pegavam o avião e iam atacar. E aí eles iam atacar e se eles percebessem que não tinha como voltar, eles se matavam ali durante a guerra mesmo. Por isso que eles são, esse kamikaze é literalmente um suicídio pela pátria, um suicídio e tudo mais que eles se jogavam. Beleza. Hiroshima em 3 momentos, durante a bomba atômica, depois da bomba atômica e hoje. Ok? Olha aí. Inclusive hoje tem um memorial onde caiu a bomba atômica lá em Hiroshima. A parte mais triste, os sobreviventes da bomba de Hiroshima, como essa garota.
ela é uma sobrevivente da bomba. Detalhe, é, ainda tem certos idosos que fazem parte desses sobreviventes da bomba. E esses sofreram muito preconceito, porque eram sobreviventes da bomba, mas também era de locais de energia nuclear. Então falava que eles eram impuros, sujos, ruins, né? Por ter dentro do seu sangue energia nuclear dessa bomba nuclear. Então tem até a organização de ajuda a essas pessoas, mas ainda tem muita gente viva que sobreviveu a esse período. Gente, é horrível, as cenas são horríveis. No meu Instagram, eu já compartilhei um desenho animado que mostra que é um desenho faz parte de um desenho grande, mas é uma cena onde quando cai a bomba em Hiroshima. É um desenho muito impactante, não sei se vocês já viram. Qualquer coisa vai no meu IGTV e assista, porque é um filme, é um desenho, acho que é 3 minutos, muito impactante. Beleza, vamos conhecer então. Quando a Alemanha estava começando a perder a guerra, ela percebeu que ela ia perder a guerra, ela percebeu que ela seria acusada de literalmente genocídio. Ela ia abrir os campos de concentração dela, libertando os judeus? Não. É aí que Hitler tem uma ideia chamada de solução final. A solução final era eliminar completamente todos os rastros do Holocausto. Mas aí era eliminar mesmo. Não só eliminar provas como fotografia e tudo mais, mas também eliminar pessoas. Então eles começaram a criar meios de assassinato em massa. Tem um filme, né, que já até compartilharam como é que se fala? No Facebook, que eu achei horrível. Que eles pegaram, né? Pegam um caminhão, aquele caminhão tipo de frigorífico, pega uma mangueira, coloca no carburador e coloca dentro do caminhão de frigorífico. Enche de pessoas e o caminhão fica rodando. E aí, quando abrem, tá todo mundo morto, asfixiada, obviamente. Então, esse plano de extermínio, chamado de solução final, foi praticamente pegar onde Hitler tinha campos de concentração, foram exterminados todos os judeus de dentro desses campos. Judeus, todo mundo que estava em campos de concentração. Mas não só isso. De onde os nazistas tinham campos de concentração foram enviados para a Alemanha, o máximo possível, principalmente para a Polônia, que é onde tem mais campos de concentração para destruir. Então você tem os principais, o mais famoso Auschwitz, o Majdanek, que é muito famoso também, esse Belzec, que também é muito famoso. Esses, onde fica na Polônia, são os mais fortes. E o mais famoso, Auschwitz. Vamos lá, então? Olha aí, ciganos aguardando o transporte para o campo de extermínio. Depois da solução final, não se fala mais campo de concentração, se tornou campo de extermínio, onde eles enviavam muita gente para lá para morrer mesmo. Porque aí, porque até então, campo de concentração, você tinha várias mortes, mas era muito utilizado o trabalho escravo. Você pode dar uma assistida num filme chamado A Lista de Schindler, que eles, durante a guerra, os judeus eles são utilizados como trabalho escravo, fazer coisas, né? Depois, quando eles percebem que eles perderam a guerra, eles começam a matar. E aí, matar o máximo possível. E aí, judeus também em campo de extermínio, pessimamente alimentados, morria-se de tifo com bastante facilidade, o piolho arrasava, alastrava doenças nesses campos de extermínio. Beleza. Campo de concentração. Qual a diferença? Vamos lá. Campo de concentração construído pelos nazistas em todo o território ocupado. Abrigava prisioneiros de guerra e outros criminosos que poderiam ser submetidos a trabalhos forçados ou estarem aguardando transferência. Os mais famosos: Dachau, Belzec e Ravensbrück, que é o feminino. Campos de extermínio. A maioria dos que chegavam eram imediatamente executados. Judeus, em sua grande maioria, mas também ciganos. Ciganos, pessoas com deficiência física, homossexuais e vários outros grupos a qual os nazistas não gostavam. Beleza. Os campos de extermínio foram Auschwitz, Auschwitz II, Belzec, Chełmno, Medeck, Sivdabo e Treplin. A maioria na Polônia. Crianças anônimas, quando você chegava, todos os seus documentos, pertences, tudo que pertencia a você era retirado de você e davam essas roupas para você. E aqui a imagem, uma das mais famosas, que é a Anne Frank, que durante praticamente toda a guerra ela se escondeu e viveu por mais de, acho que 4 anos debaixo de um porão, beleza? E aí ela, durante todo esse tempo, ela escreveu o que via, o que acontecia e tudo mais. É o Diário de Anne Frank, é muito famoso. Ela, se eu não me engano, ela está viva. Holocausto em campo de morte. De um lado, os trens partiram lotados para o leste, poucos retornaram.
Do outro lado, forno crematório, onde eles colocavam as pessoas, normalmente matava com gás, depois pegavam os corpos e colocavam aqui. Diziam também que alguns deles ainda estavam vivos quando colocavam nesses fornos crematórios. Olha aqui, mas essas imagens são muito fortes, gente, e é muito triste também. Beleza. Crimes de guerra japoneses. Diferente do que aconteceu com os crimes de guerra na Alemanha, os cometidos pelos japoneses permaneceram quase desconhecidos. Os japoneses cometeram massacres de populações inteiras, como o estrupo de Nanquim que a gente viu na aula passada. Usaram armas biológicas contra civis, fizeram pesquisas com seres humanos em larga escala, como o famoso Unidade 731. Gente, essas pesquisas com seres humanos são literalmente coisas horrendas, coisas de filme de terror mesmo. Coisas muito, muito doentias que os japoneses fizeram, principalmente com os chineses. Shiro Ishii, comandante da unidade 731, recebeu imunidade dos norte-americanos em troca de seus segredos de pesquisa. Chineses e soviéticos o queriam executado, até porque ele ficou muito famoso, como, por exemplo, pegar um pedaço do braço, arrancar e colocar de novo, matava a pessoa e tentava fazê-lo voltar. Era pesquisa, gente, completamente, assim, surreal. E graças aos Estados Unidos, muitas dessas pesquisas desapareceram. Olha aí, mulheres do conforto. Coreanas encontram-se com o Papa Francisco em 2014. Prostituídas à força, elas exigiam compensação do governo japonês, que alega que elas eram necessárias ao bem-estar das tropas. Foram mulheres coreanas, lembrando que a Coreia também foi invadida pelos japoneses, obrigadas a se prostituir para os soldados japoneses, já que eles estavam longe da guerra, então o Japão obrigou essas mulheres a se prostituírem. Obrigado mesmo. No caso, basicamente foi estupro. Da mesma forma que fizeram em Nanquim, também fizeram na Coreia. Os Estados Unidos pouparam membros da família imperial e outros personagens chaves da punição por seus crimes de guerra. Até hoje, os principais vítimas, chineses, coreanos do sul e do norte, filipinos e outros plateiam compensações, lutam por compensações dessa guerra. Ocidentais e soviéticos também foram vítimas, inclusive na unidade 731. A atual política do governo japonês, nacionalista e de direita, é negar os crimes ou tentar atenuá-los, incluindo omitindo os livros escolares. Inclusive no Japão não se falam muito dessas coisas no Japão e em outras localidades sobre esses crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses de todos foram que mais apagaram a sua história desse processo de campos de concentração. Eu não falei, mas a União Soviética também tinha um campo de concentração, chamado de gulags. Esses gulags eram campos de concentração, mas diferente do japonês, do alemão. Nesse caso, os gulags eram campos de concentração político. Não tinha nada a ver com questões raciais, mas eram tão doentios, tão maléficos, digamos assim, quanto esses. Vamos lá entender um pouquinho sobre a morte na Segunda Guerra Mundial. Quem mais perdeu pessoas era a União Soviética. A União Soviética teve uma baixa de literalmente milhões. Depois a China, depois a Polônia e a Indonésia. O Brasil não está nem aí, porque são dos poucos países que perdeu. Então você tem militares do eixo, civis do eixo, militares aliados e civis aliados. Então o que mais morreu foram civis aliados. 58% da morte da Segunda Guerra Mundial. Beleza, quais foram os desdobramentos dessa guerra? Estupros em massa cometidos por tropas aliadas na Alemanha, principalmente soviéticos. Ai, gente, é horrível falar sobre isso, mas vamos lá. Os soviéticos, quando invadiram a Alemanha, conquistaram a Alemanha, expulsaram os nazistas, eles praticaram na Alemanha um estupro coletivo. Só em Berlim foram mais de 60 mil mulheres estupradas. De acordo com algumas pesquisas, ao todo, na Alemanha inteira, os soviéticos estupraram mais de 2 milhões de mulheres. Se eu não me engano, o número é esse. Foram um verdadeiro massacre. Matavam, estupraram. E detalhe, depois existem vários relatos de mulheres que escreveram para seus parentes depois, porque eles estupravam e não matavam. Então, muitas cometeram suicídios. A maioria das vezes eram mulheres que não tinham nada a ver com o nazismo, que tinham perdido seus maridos, seus filhos
para o nazismo, porque a gente sabe que depois de uma guerra só sobra, a maioria sobra mulheres, e a maioria foram estrupadas nessa invasão soviética dentro do campo de dentro da, do, da Alemanha. Na Itália, principalmente os franceses, Gournien e tropas marroquinas foram massacrados também pelos aliados. Destruição da infraestrutura dos países europeus que participavam da guerra. Cara, depois a gente viu, depois da guerra, esses países que estavam mais envolvidos, a Alemanha, França e Inglaterra, estavam completamente, quase que completamente destruídos. Milhares de homens ficaram trabalhando como escravos em países vencedores durante meses, beleza? Detalhe, os Estados Unidos, quando invadiu os campos de concentração e libertou, é muito triste. Eles libertaram os judeus foram libertados, ciganos também. Já os homossexuais que estavam dentro desses campos de concentração foram obrigados a continuar em campos de concentração em busca de uma cura dessas, porque dentro do campo de concentração se fazia pesquisa e tudo mais. Os nazistas também estavam buscando uma cura. E aí entra, por exemplo, a lobotomia que era utilizada. A lobotomia fura-se um pedaço do crânio e tira um pedaço do cérebro da pessoa pensando que vai curar a homossexualidade. Era o que se acreditava. No entanto, os Estados Unidos, quando invadiu, não libertou os homossexuais que estavam presos dentro desses campos de concentração, obrigando eles a serem mantidos e continuar o tratamento. No dia 20 de 11 de 1945, depois de 46, vai acontecer os julgamentos de Nuremberg, que são julgamentos de nazistas. Alguns deles serão absorvidos, outros não serão. Então, existem vários filmes sobre esses julgamentos que eles vão falar, o que aconteceu e tudo mais. E o de Tóquio vai acontecer entre 3 de 5 de 46 a 48. Beleza. Divisão política da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Oriental capitalista. Divisão política da Coreia. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul capitalista. Coreia do Norte socialista. Enfraquecimento de potências europeias ocidentais, principalmente Inglaterra e França, vai enfraquecer bastante, dando mais poder aos Estados Unidos. A Liga das Nações percebeu que não dava conta, então foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 24 de outubro de 45, com mais de 51 membros aliados, inclusive o próprio Estados Unidos. A União Soviética, então, vai se mostrar uma superpotência. E após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ser dividido em dois, Estados Unidos e União Soviética. E aí inicia-se uma nova fase da história da humanidade, chamada de Guerra Fria, que inclusive é um spoiler da aula que vem. E aí, obviamente, a aceleração do processo de descolonização da África e da Ásia. Depois, lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, algumas guerras foram feitas na África, algumas guerras foram feitas na Ásia, envolvendo países ainda colonizados. Depois da Segunda Guerra Mundial, vários desses países vão ser descolonizados. Vamos entender um pouquinho, né? Nos quadrinhos, será que no mundo pop, digamos assim, a Segunda Guerra aconteceu? Aconteceu. Por exemplo, Capitão América é criada dentro de um contexto de Segunda Guerra Mundial. Olha, a Segunda Guerra Mundial mobilizou a indústria dos quadrinhos norte-americanos e até hoje alguns heróis patrióticos estão em atividade. O maior exemplo deles é o Capitão América. Na primeira edição, bem emblemática. No entanto, todos os heróis da época irão se envolver na campanha contra o nazismo. Olha aí, a primeira capa do Capitão América. Capitão América lutando contra quem? Nazistas. O primeiro filme do Capitão América também ele vai estar lutando contra nazistas. Mas Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, todos eles vão ser criados durante a Primeira Guerra Mundial e vão ganhar muita força ainda durante a Guerra Fria. Beleza. Nos quadrinhos. Outro tipo de quadrinhos relacionado à Segunda Guerra que fala de algum afastamento temporal. Um dos exemplos mais notáveis é o Maus, da arte Spellman. O autor narra usando animais como personagem de memória de seu pai, um judeu sobrevivente ao Holocausto. Então, esse Spellman era filho de um judeu que foi preso em campos de concentração. E ele vai mostrar aí em esses quadrinhos, que foi inclusive, esse Maus é bastante famoso. Sugiro vocês darem uma olhada também. Em mangá, que são desenhos japoneses, também teve já o mangá Gen Pés Descalços, é uma poderosa crítica abolicionista do Japão imperial, a opressão população japonesa e mais ainda uma viva memória dos sobreviventes da bomba de Hiroshima. Aí faz um relato fiel aos efeitos da bomba atômica. E aí a menininha chorando.
A bomba atômica não destruiu somente Hiroshima, mas cobriu a cidade inteira de radioatividade. A radioatividade penetrou o corpo das pessoas e começou a destruir suas células. E, segundo o horror da bomba atômica, já tinha começado o envenenamento radioativo. Lembrando que as pessoas que teve contato com a bomba atômica e sobreviveram, elas vão ter efeito durante muitos anos. O que acontece quando, assim, eu novamente indicar. Se vocês quiserem saber efeitos de radioatividade no corpo, assistam a série meu Deus, da HBO. Mas aí. Meu Deus! Esqueci o nome da série. Depois eu passo para vocês. E eles mostram muito bem o efeito. Gente, tem uma hora, dos efeitos que a pessoa sangra até a morte. É horrível. É horrível. Horrível mesmo. Fica deformado e tudo mais. Opa! Vamos ver o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa parte é um pouco mais rápida, mas a gente vai ver tanto o Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma coisa que cai muito, a chamada política da boa vizinhança. Aquela paradinha que vocês viram na questão da siderúrgica, pois é, a gente vai dar uma olhada como é que foi feito. Essa aí era o símbolo do Brasil, um dos símbolos do Brasil na Segunda Guerra Mundial, setapoá, os mete o pau nesses nazistas, fascistas e tudo mais. Vamos lá. Em 1939, uma nova guerra estourou na Europa. De um lado, fascistas, de outro lado, aliados que lutavam contra o fascismo, ou contra o nazifascismo. Vargas procurou manter a neutralidade, não apoiando nenhum conflito. Então, Vargas ficou ali de boa. No entanto, todo mundo sabia que Vargas flertava demais com a Itália e com a Alemanha, principalmente com a Itália. E aí, em 1937, fura Getúlio von Vargas, fazendo uma alusão de Vargas parecido com o Hitler. Entretanto, marinheiros mantínhamos relações diplomáticas, até mesmo comerciais, com os países do eixo, principalmente a Itália e principalmente a Alemanha. Lembrando que o Brasil, para vocês terem noção, o Brasil tinha a segunda maior célula nazista fora da Alemanha. Olha aí a cobra fumando, que é um dos símbolos bastante famosos. Daqui a pouco a gente vai olhar. Olha aí, a segunda, segunda não, é a maior célula nazista fora da Alemanha. Nesse caso, é o encontro nazista brasileiro no Paraná. Tinha um grupo de mais, se não me engano, era mais de 500 pessoas. Gente, até então, antes de eclodir de fato a guerra, se ateavam bandeiras nazistas no Brasil. Literalmente mesmo. A política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança é muito famosa durante essa Segunda Guerra Mundial, que é a qual a gente vai se relacionar com países poderosos, principalmente os Estados Unidos. Foi um esforço diplomático de aproximação com os vizinhos do Sul, no contexto de polarização política planetária. Os Estados Unidos já mantinham a chamada política do Big Stick ali na América Central, principalmente o México. O que é a política do Big Stick? Big Stick vem de médio porrete. Então, era uma política de ou você é meu amigo, eu vou meter o porrete em você. Essa é a política imperialista dos Estados Unidos na América Central. Principalmente Cuba, Guatemala, México, eles praticavam esse tipo de atitude no meio ali dos estados. E aí eles perceberam qual era a preocupação? O Brasil, a América do Sul. Na América do Sul, quem era a potência era obviamente, o Brasil. O Brasil tinha uma relação diplomática muito grande com os outros países. Desde o período do Império, nós éramos a maior potência. Então, qual era a ideia do tio Sam? Estender o seu tapete, estender seu imperialismo para a América do Sul. E aí, então, acordos comerciais, alianças políticas ou planos de cooperação deveriam assegurar lideranças norte-americanas nas Américas. A cooperação econômica de Volta Redonda. Os Estados Unidos concederam financiamento de 20 milhões de dólares para a construção da usina de Volta Redonda, uma usina nuclear lá em Volta Redonda. O Brasil se comprometia a vender matérias-primas exclusivamente para os Estados Unidos. Nós não tínhamos indústrias, então o que a gente faz? Vender matérias-primas. E aí, uma das fábricas lá em São Paulo. Olha aí fotos desse período de fábricas em São Paulo. E aí, então, os Estados Unidos começam a importar hábitos norte-americanos para o Brasil. Como, por exemplo, mascar chiclete. Você que gosta de chiclete pensa que isso é normal? Pois é, isso é uma introdução de costumes dos Estados Unidos no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, a chamada de política da boa vizinhança. Entretanto, trata-se também uma estratégia de dominação ideológica cultural a longo do prazo dentro do continente. Essa estratégia
ideológica cultural vai se manter durante toda a Guerra Fria, a gente vai falar sobre isso. Ela começa nesse período. Transformar as Américas algo mais parecido com os Estados Unidos era a sua principal intenção, como, por exemplo, mastigar chiclete. E também beber Coca-Cola. Eu não reclamo, gente, eu não vou criticar. Os americanos exportavam práticas e valores, desejos, sonhos de maneira de beber e consumir. Aquela American Way of Life, ela não acabou depois da queda da Bolsa de Valores de 29. Ela vai continuar, ela vai manter. Essa exportar os costumes americanos não é apenas exportar costumes, exportar produtos industriais. Produtos que até então eram consumidos somente nos Estados Unidos começaram a ser impostos a outras nações, como, por exemplo, a Coca-Cola, que é legitimamente americana e começa a ser exportada para outros países. E aí, o Papai Noel, não, isso faz um bem tomando Coca-Cola. É muito. Enfim, hipocrisia, né? Isso faz um bem, pensa. Aprendemos a então a beber Coca-Cola, chupar picolé e mascar chiclete. Picolé também é algo dos Estados Unidos. E aí gostará imensamente do seu sabor. Tome Coca-Cola bem fria. Uma Coca-Cola bem fria não só aplaca a sede, mas também é deliciosamente refrescante. Vou julgar? Não vou julgar, é verdade. O seu sabor incomparável, sua qualidade, seu dom de refrescar faz que todos o digam. O único igual à Coca-Cola é a Coca-Cola. Qualidade digna de confiança. Olha aí, unidos hoje, unidos sempre. E aí é bem interessante como eles relacionam, né, a questão dos Estados Unidos e a América do Sul. Vamos lá. Um costume agradável. E falando sobre beber Coca-Cola, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Se liga aí na todas como é que era feita a propaganda e tudo mais. Usando, inclusive, essa arte de mulheres branquinhas aí, tudo arte dos Estados Unidos. Olha aí, mostrando a beba Coca-Cola, falando sobre o texto. O texto afirma assim como o pão de açúcar, Coca-Cola é parte da cena brasileira e faz menção à política da boa vizinhança, dizendo que a Coca-Cola traz amizade americana aos bons vizinhos em qualquer lugar do mundo. Ok? Olha aí, a política da boa vizinhança continua até hoje. Velozes e Furiosos já foi gravado aqui, os Simpsons já foi gravado aqui. Inclusive, o negócio da moeda da, da nota de 20, 200 reais, vocês viram? Caraca, os Simpsons descobriram isso aí. Com a política da boa vizinhança, aprendemos a nos enxergar nos olhos de estrangeiro e invertir a figura que projetavam de nós. Uma figura de um país atrasado, pobre, que muitas vezes é visto dessa forma até hoje. Essa figura retratada de fora para nós. Olha aí, por exemplo, essa figura dos Estados Unidos, olha, dos Simpsons no Brasil, né? Casas pobres, velhas e tudo mais. Só que isso acabou? Não acabou. Tem até hoje, 70 anos depois, ainda tem o filme Rio, que também mostrou essas favelas e tudo mais, ainda muito famosa. Qual era, no caso da Disney, o maior símbolo do Brasil? É o Zé Carioca. O Zé Carioca foi criado para a Disney para aumentar essa política de boa vizinhança. O governo americano promove o intercâmbio de artistas. Então, alguns artistas, inclusive a Disney comprou artistas que foi para os Estados Unidos desenhar o Zé Carioca. E aí o Zé Carioca e um outro personagem, no caso, mexicano, né? Olha aí, no Brasil, a Disney vai entrar no Brasil com todas as forças, em matinês do Bato Donald, todos os domingos, dos 10 às 12h30. E aí o Bato Donald. Não só isso. E aí nós também vamos enviar pessoas para lá? Também vamos enviar. Nesse caso é essa mulher aí, ó. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o Morro do Vitem, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. A Casa Branca já dançou a batuca do ioiô-iaiá. Brasil, esquenta vossos pandeiros, ilumina os terreiros que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, noutras terras, outra gente, um batuque de matar. Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantoras, expressões que não tem par, ó meu Brasil. E aí, por exemplo, Carmen Miranda, que vai se tornar um símbolo do Brasil nos Estados Unidos. Detalhe, o mais foda, o mais doido disso tudo. Carmen Miranda não era brasileira, era portuguesa, mas
que vivia no Brasil por muito tempo e era apaixonada por samba, e ela vai levar o samba para os Estados Unidos. A cantora Carmen Miranda foi a maior representante da política de boa vizinhança nos Estados Unidos. Só que só isso levava. Isso é a política da boa vizinhança. Mas também nós entramos na guerra por motivos sérios, como, por exemplo, o bombardeio de navios brasileiros. Ações da frota U-Boats do Atlântico começou a causar abalos na relação Brasil mais eixo. Por quê? Porque a Alemanha e a Itália perceberam que os Estados Unidos, que o Brasil estava vendendo matéria-prima para os aliados. E aí, o que eles vão fazer? Vão começar a afundar navios brasileiros no Atlântico. Com navios afundados em 1940 e 1951, pois acreditava-se que os brasileiros vendiam matéria-prima para os americanos e ingleses. Eles estavam certos, nós vendíamos, porque Vargas ele fazia a política do acende uma vela para o diabo, uma vela para Deus. Nesse caso, acende uma vela para o diabo e outra vela para o diabo, porque todo mundo era o diabo dessa galera. Beleza. Quando começa a chegar notícias de navios brasileiros sendo naufragados, sendo bombardeados pelos alemães, começa a política no Brasil interna das pessoas irem para a rua falando: nós queremos entrar na guerra, nós queremos ir para a guerra. E aí, em menos de 7 meses, 19 navios mercantes do Brasil foram afundados. Isso começou a fomentar uma nova ordem de protestos, principalmente no Rio de Janeiro. Olha aí a placa: queremos a guerra. O Brasil hoje defende o Brasil de amanhã. A população das principais cidades realizaram, então, passeatas, comícios, discursos contra o fascismo. Olha aí, a favor da entrada no Brasil na guerra ao lado dos aliados. Queremos a guerra. Olha aí mais fotos durante passeatas e protestos com os aliados pela vitória. A morte. Viva Vargas, União Nacional dos Estudantes. Tudo querendo entrar para a guerra. Novamente faixas, olha aí, a bandeira dos Estados Unidos junto com a bandeira do Brasil, foi uma convocação do Brasil a entrar na guerra, só que do lado dos aliados. E aí, o que Vargas vai fazer? Vai atender às expectativas do Brasil. E ele vai começar a atacar os alemães, esses mesmos alemães que ele tinha relações fortes, então vai começar a proibir, por exemplo, eu acho emblemático essa placa. É proibido falar alemão, italiano e japonês. O Brasil fala-se somente português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Então, a língua alemã, italiana e japonês começou a ser proibida no Brasil. Não se podia falar. Inclusive, em casas de alemães, em casas de japoneses, italianos, os rádios, qualquer meio de comunicação foi retirado da casa deles. Literalmente, o governo entrou, pegou o rádio e levou para que eles não pudessem ter comunicação e saber o que está acontecendo na guerra. Então, começou uma onda de medo. Alemães, japoneses começaram a ser criticados, começaram a sofrer preconceito e xenofobia no Brasil. Olha aqui, mais faixas abaixo, nazismo e tudo mais. Até quebra entre estabelecimentos alemães e italianos foram tônica de polarização. Muitos pizzarias, principalmente em São Paulo, pizzarias de italianos mesmo, foram depredados por pessoas durante esse processo. Pouco mais de um mês depois dos ataques a japoneses de Pearl Harbor, todos os chanceleres americanos estavam reunidos no Rio de Janeiro, principalmente Conferência Pan-Americana, para fazer e aí, vamos atacar, não vamos atacar, vamos entrar na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, não vamos entrar. Beleza, o que os americanos temiam? Ataque alemão à costa brasileira. Até então, os alemães não tinham chegado na costa brasileira, os ataques foi no meio do Oceano Atlântico. Um golpe nazista na Argentina, lembrando que a Argentina tinha uma relação muito próxima com os nazistas, muito próxima mesmo. Os nazistas viam na Argentina um campo extremamente fértil. Uma insurreição das comunidades alemãs e italianas no sul do Brasil. Essas comunidades que estavam sendo reprimidas por Vargas, eles estavam temendo que essas comunidades, que eram muito grandes, explodissem e obrigassem. Né? Mas Vargas não rompeu de imediato com o eixo para chantagear os Estados Unidos e reequiparar as Forças Armadas brasileiras ainda com equipamentos franceses, ingleses e alemães da Primeira Guerra Mundial. Muitos dos equipamentos que o Brasil tinha até então era ainda da Primeira Guerra Mundial, cara. Então eram equipamentos completamente defasados, antigos. Brasil rompe relação com o eixo em janeiro de 1942. E aí, vamos à guerra. Pressionados por todos, Vargas decide então romper essas relações diplomáticas com países do eixo. E aí, mais musiquinha. A China pau, como é que é? A China pau, a China dura de roer. Eu já li no leque de mulheres de mandarim, que de pé de moleque já não leva amendoim. É uma japonesa que tomou nanquim,
teve 7 filhos com cabelo de pichain. Olha, essa é uma música falando sobre a invasão japonesa dentro da China. E aí, então, Vargas declara guerra ao eixo no dia 31 de 8 de 1942. A decisão do presidente foi festejada e recebeu amplo apoio até mesmo de adversários do regime. E até mesmo, digamos assim, muitos festejaram, inclusive comunistas, apoiaram Vargas a entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí, Brasil em guerra, abrindo caminho para a vitória. E aí, a mão brasileira destruindo um submarino alemão. E aí, mais musiquinhas aqui, pessoal. Como já tá, eu nem sei quantas horas são, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Opa, já tá quase na hora, então eu vou passar reto bem aqui nessa musiquinha. Mas basicamente são músicas falando sobre o papel da FEB, Força Expedicionária Brasileira, chamada também de pracinhas. Por que pracinhas? Porque era nas praças que eram feitas convocações e os jovens, homens e mulheres que eram enfermeiras, iriam para a praça fazer o alistamento nas forças militares para ir para a Segunda Guerra Mundial. Nem nessa Segunda Guerra Mundial a gente tem dois lados, os chamados a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que foi e foi literalmente para a guerra, mas também temos dentro desse processo os chamados soldados da borracha, porque o Brasil também estava necessitando movimentar sua indústria automobilística e enviar também peças de produtos, matéria-prima para os Estados Unidos. E aí então começam a explorar com mais força a borracha lá no norte. Nesse caso, aqui no norte, principalmente entre o Amazonas e o Acre, foram enviados para. E aí, deixa eu só falar aqui. Aqui é mais musiquinha, beleza? Mais musiquinha. Ok. Foram enviados para a Itália mais de 25 mil pessoas da FEB. No entanto, foram enviados para o norte do Brasil mais de 55 mil pessoas. A maioria deles morreram nos primeiros anos de doenças. Esses soldados da borracha, cara, é uma das histórias mais tristes. Eu vou falar disso mais efetivamente quando eu estiver vendo a história da Amazônia. Cara, esses caras foram enviados com, para vocês terem noção, eles foram enviados com uma calça, uma camiseta e um facão para tirar a seringa. Então eles iam para lá, eles foram para o norte, a maioria do Nordeste foram para o norte em busca de melhores condições de vida, porque o Brasil falou, olha, quem for soldado da borracha vai ganhar terra, vai ganhar dinheiro, vai ser bem indenizado. No entanto, a maioria não recebeu um centavo, a maioria morria, principalmente de doenças tropicais da mata, como febre amarela, malária, morriam no meio da mata sem nenhuma assistência, sem nada, 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 nada. E a maioria não conseguiu nem ter dinheiro para voltar, gente. Somente nos anos 90 que esses soldados da borracha foram inseridos na história, digamos assim, porque pouco se fala dos soldados da borracha. Beleza, Força Expedicionária Brasileira, vamos continuar. Em 1944, o Brasil passou a participar diretamente do conflito enviando soldados voluntários. 25 mil soldados que formavam a FEB para lutar na Itália em comando do exército norte-americano. A FEB esteve incorporada no 4º Exército dos Estados Unidos, combatendo 10 divisões alemãs e 3 italianas. Como a gente não tinha um exército formado, nesses soldados participavam de grupos incorporados no exército americano. Detalhe, se vocês lembram que eu falei na aula passada que tinham batalhões, aí tinham os batalhões nipo-asiáticos, nipo-americanos, tinha um batalhão de negros. Pois é, o Brasil, de todos os exércitos que participou da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era o único exército, a FEB era o único que não tinha distinção de cor, distinção racial. Então, tinha no exército brasileiro, na FEB, tinha branco, negro, tinha qualquer cor, porque nós éramos o único exército que não diferenciavam racialmente o seu exército. Já os estados diferenciavam. E a gente foi lutar exatamente com digamos assim, os níveis mais baixos do exército dos Estados Unidos. E aí a tomada de Monte Castelo. Monte Castelo, a gente pensa assim que é um castelo. Não, é um monte, literalmente, onde tinha um castelo medieval lá na Itália. Pois é, essa tomada foi uma das mais sangrentas. Detalhe, a FEB é um dos poucos exércitos, um dos poucos batalhões que aguentou mais de 100 dias de batalhas ininterruptas. A FEB aguentou.
Então ficou muito tempo em batalha no Monte Castelo para derrubar, para tirar os nazistas de Monte Castelo, expulsando eles, principalmente na chamada linha gótica, que fica no norte da Itália. Olha aí, olha lá, a ponta do castelo. Possibilitou a libertação do Vale do Rio Pó para que as forças aliadas pudessem passar para o norte da Europa. Graças a essa batalha de Monte Castelo feita pelos brasileiros, abriu o caminho para os Estados Unidos invadir, para o resto das forças aliadas invadir e derrubar o então Mussolini. Olha aí, mais aí, digamos assim, uma musiquinha. Deixa eu ler só esse começo que é muito bom. Juro, mas é verdade que eu dizer, não quero ver a luz do dia, nem ter o pão para comer, que rasguem a minha roupa, botem fora pro meu feijão, que quebra a minha louça e destalhe o meu borrão. Podem me chamar de feio até pisar no calo. Te garanto, meu amigo, aguento firme e nada falo. São conselhos do meu pai, que sempre me dizia, só se vencer nesse mundo com muita diplomacia. E aqueles caras lá de fora pensam que é covardia. E aí, um desenho da Força Expedicionária chegando em campos de concentração nazista ali no norte da Itália. E eles chocados com o que viam. Inclusive, tem uma batalha que é muito conhecida que 3 brasileiros são pegos por forças da Alemanha. E aí eles falam para os brasileiros, vocês queremos que vocês se rendem. E os brasileiros, não vamos nos render. Cara, eles pegaram a arma e foram para matar os nazistas. 3 contra um grupo, se não me engano, de mais de 100 alemães nazistas. O que aconteceu? Obviamente, os 3 foram mortos, foram enterrados e os alemães pregaram uma placa escrito "Salve os 3 heróis brasileiros", chamando esses caras que não se renderam, mesmo sem nenhuma chance, mesmo não tendo chance. Detalhe, cara, eu pago muito pau para a FEB, sabe por quê? Porque os caras foram para a guerra sem estrutura, foram extremamente minimizados, chegaram, a galera do lado do Rio de Janeiro, aguentar 40 graus, um inverno de 30 graus, aguentar um inverno de menos 10 graus de neve. Eles lutaram na neve, velho. Então, a FEB tem que ser ovacionada com toda certeza. E lembrando que a história da FEB está crescendo cada vez mais, a gente está voltando nessa história da Segunda Guerra Mundial, então a chance de cair, principalmente no Enem, é muito grande. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, e aí os jornais brasileiros saudando a vitória dos aliados. E aí? Terra querida és Brasil, ser brasileiro é nossa glória, em nossas veias e nossas vidas. Está gravado o V da vitória. Aqui é terra cruzeiro, o nosso sangue é brasileiro. Os nossos mares, o nosso céu é cor de anil, nossa bandeira é o Brasil. Viva o Brasil, viva o Brasil, Brasil, Brasil. Tem o B de bondade, R de riqueza, A de amizade, S de saudade, I de imensidade, L de liberdade. É uma música cantada no dia da vitória, no dia que conquistamos o Monte Castelo. Detalhe, essa cobra fumando é porque dizia-se no Brasil, dizia-se nas rádios brasileiras que nem se a cobra fumar, só no dia que a cobra fumar, o Brasil entraria para a guerra. No dia que Vargas declarou guerra e falou que ia enviar soldados para o Brasil, e aí pegaram esse emblema da cobra fumando e falaram: a cobra está fumando, porque estamos indo para a guerra. Olha aí, soldados brasileiros voltando da guerra. Houve um comício na Mangueira. Cara, eles chegaram e foram muito, muito bem recebidos mesmo. Com o fim da guerra e a oposição ao Estado Novo se tornou cada vez maior. Intelectuais, militares, políticos declaravam-se as eleições livres para a presidência. Então Vargas vai começar a ser criticado ainda mais. Até porque a FEB chega no outro dia Vargas dissolve a FEB sem nada, cara. Com medo da fama da FEB, porque Vargas era extremamente egocêntrico, né? Com isso, aumenta cada vez mais a sua oposição ao Estado Novo. A redemocratização do país começou a mobilizar toda a sociedade civil. Essa sociedade civil começou a querer maior liberdade, a poder votar em seu presidente. E aqui mais musiquinha que eu não vou ler. Em 1941, a Talvi Aves faz música em louvor ao Estado Novo, tentando movimentar a opinião pública a querer continuar Vargas no poder. Lembrando que Vargas era populista, gente. Percebendo que estava perdendo força, procurou atrair simpatizantes, principalmente os trabalhadores. Começou a congelar aluguéis, decretou o aumento do salário mínimo, tentando fazer com que os trabalhadores começassem a querer ele. E aí começa um movimento chamado queremismo.
Intelectuais e políticos já haviam manifestado-se contra a ditadura de Getúlio Vargas, porque não fazia sentido. Nós lutamos contra uma ditadura, mas tínhamos uma ditadura dentro do Brasil. E aí foi uma carta aberta publicada importante para intelectuais do Estado de Minas Gerais em defesa da democracia e o fim do Estado Novo. E aí essa carta foi distribuída para todos. Vargas, então, por conta própria, ele percebe que ele vai cair a qualquer momento. Ele fala, beleza, bora redemocratizar o Brasil, eu vou ajudar o Brasil a se redemocratizar. E aí aquela frasinha, malandro é malandro, mané é mané. Porque ele era populista, o cara sabia fazer política. E aí Vargas dá ampla anistia a todas as pessoas, aos exilados, a presos políticos, como Carlos Prestes, preso desde 1935, ou seja, mais de 10 anos presos. Foi finalmente liberto e as eleições foram marcadas por dia 2/12 de 1945. Vargas, então, abre para partidos serem criados. Então é criado o PT e o PSD. Que esse PTB e o PSD era uma dissolução, digamos assim, a formalização de um partido de grupos políticos que apoiavam Vargas. Inclusive, o PTB era um dos partidos de Vargas. E aí, obviamente, outros partidos de oposição a Vargas também vai crescer, principalmente o Partido Comunista do Brasil, que inclusive estava na ilegalidade. E aí começa um movimento chamado queremismo, que eram grupos políticos que queriam Vargas. Detalhe, Vargas era fascista, aí toda a galera ia. E aí a gente já chegou até ver isso, né? Queremos Getúlio Vargas porque ele nos deu a aposentadoria. E aí começa o queremismo. Olha aí, grupos que propõem uma constituição com Vargas. Contou com a adesão de camadas populares e até mesmo do Partido Comunista. Começa a apoiar o movimento de queremismo. O carnaval queremista, e aí os grupos tudo querendo Vargas. Prestem muita atenção no meio dessa charge. O que vocês estão vendo lá? No meio tem um símbolo nazista, aliás, um símbolo nazista à esquerda, no meio um símbolo fascista e na direita o símbolo do integralismo brasileiro, que era um grupo fascista brasileiro. PTB e Israel lançaram o ditador, que era Vargas, como candidato à própria sucessão, manobra que provocou a reação do governo. Setores civis e militares articulam um golpe. E aí, então, diante da força do queremismo, a UDN apelou ao ministro Guerras Goiás Monteiro que conseguisse a adesão da Marinha Aeronáutica. Tanques de guerra, então, vão para o catete, obrigando Vargas a abrir mão da presidência do Brasil. No dia 29 de outubro de 1945, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas foi obrigado a morar no poder. Ele foi deposto, transmitindo ao judiciário. Então Vargas, e aí só que ele foi deposto, só que ele vai na rádio e fala que renuncia o cargo. Vargas não resistiu, declarou publicamente que concordava com a deposição e decidiu então retirar-se para sua cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. E aqui é uma musiquinha de novo. Lá vem o cordão de puxa-saco, dando vivas a seus maiorais, porque por onde Vargas passava, tinha movimentação das pessoas. Muitos que apoiavam e aderiam imediatamente por isso que começava a comandar o país. Entre eles você tem o José Linhares, que era juiz do Supremo Tribunal Federal, que vai assumir a presidência de forma ali até as próximas eleições. E acontece então a chamada redemocratização do país, começa a mobilizar a sociedade brasileira novamente. Eu gosto muito dessa musiquinha. Existe o palacete no catete, que consta que foi desocupado. O vizinho de lá estava informado que seu vizinho já pensava em se mudar. E aí fala essa marchinha do catete. Lembrando que até então não existia Brasília, então o presidente da República morava no catete, que fica no Rio de Janeiro. E aí, em 1950, só algumas coisinhas aqui que eu coloquei para que é importante. Racionamento de gasolina em 1941, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, que aí você começa a surgir então uma tecnologia tentando desenvolver outros tipos de carros no Brasil. Uma fila para comprar leite racionados durante a Segunda Guerra Mundial, no Brasil também. E aí algumas coisinhas que eram produzidas durante esse período. Respondam agora, gente, rapidão. A partir do que vimos sobre a Segunda Guerra Mundial, quais problemáticas a respeito das mulheres nesses episódios? O que vocês conseguem notar sobre as mulheres durante esse período? O que saltou aos olhos de vocês? O que vocês falam bem assim, poxa, me desanimou isso? A gente viu mulheres participando da guerra, mas mulheres que sofreram na guerra. O que vocês acham disso? Alguma palavrinha sobre isso vocês gostariam de falar?
Alguém? Não? Beleza, então vou seguir em frente. Então, gente, é muito interessante quando você observa essa questão de mulheres na Segunda Guerra Mundial, principalmente a questão do estupro coletivo. O Japão praticou estupro coletivo, os aliados praticaram estupro coletivo. Então, cara, é muito triste a posição da mulher dentro da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que algumas vezes elas eram heroínas, elas eram também as que mais sofriam na guerra. Ok, vamos lá. Primeira pergunta. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada da guerra nos Estados Unidos na guerra? Vamos lá. Ocupação nazista na Rússia? Não, não tem nada a ver. Então, não, não tem. Inclusive, até os Estados Unidos até gostaria que os nazistas invadissem a Rússia. O confronto dos Estados Unidos com a Marinha Japonesa na Batalha de Midway no ano de 1942? Não, isso aconteceu depois de um processo. A incorporação de territórios poloneses pela Alemanha, perdido durante o Tratado de Versalhes, não, também não tem nada a ver. A derrota russa pelos alemães no ano de 1942, na Batalha de Stalingrado, também não. Como eu disse, os estados estavam pouco se lixando o que estava acontecendo. Eles poderiam se matar. Era até bom, porque aí mais produtos eles necessitariam dos Estados Unidos. E os acordos de solidariedade com a Inglaterra na chamada Carta do Atlântico e os ataques japoneses à base de Pearl Harbor, com certeza. Principalmente quando os japoneses atacam Pearl Harbor, porque aí mexe com o orgulho dos americanos. Ok? Está correto o que eu falei. A e. Vamos entender essa aqui. Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Quem disse isso? Winston Churchill, no discurso do parlamento em 1941, ou seja, na Inglaterra. A afirmativa, acima, confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre os problemas, identifique qual dessas coisas? Vamos lá. A crescente nacionalismo econômico e o aumento de disputas por mercados consumidores e áreas de investimentos? Parece bom. O desenvolvimento imperialista chinês na Ásia com a abertura do Ocidente? Não, nada a ver. Por que não? Porque a China estava passando por um processo de conturbada, inclusive de guerra civil, que a gente vai ver na próxima aula. A oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países enfraquecidos, todo tipo de nacionalismo? Também não. O nacionalismo estava em franco crescimento. A divisão da Alemanha, que levou a uma política agressiva de expansão marítima, a Alemanha estava se unificou, não a divisão. Então, com certeza, é o crescente nacionalismo econômico que começou lá nos anos 30 e vai eclodir de fato em 39 com a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Em 1942, os estúdios Disney lançaram o filme Alô Amigos, na qual duas aves domésticas se encontravam, o pato Donald, o papagaio Zé Carioca. Este afável e hospitaleiro leva o ilustre norte-americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o pão de açúcar. A criação de um personagem brasileiro por um estúdio americano fazia parte naquele momento de quê? Da política de boa vizinhança praticada pelos Estados que vinha à América do Sul como parte do círculo de segurança de fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial, não precisava nem ler mais. Pato Donald, aliás, é carioca, está incluso dentro da política de boa vizinhança. Novamente, é a A. No próximo episódio, nós veremos dois assuntos muito relacionados. Primeiramente, nós veremos a chamada Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa é uma das coisas que mais vai deixar forte. A gente vai ver Revolução Chinesa, Revolução Cubana e, se der tempo, acredito que vai dar tempo, a gente vai ver a Guerra Fria. Beleza? Então, aí a gente vai englobar um assunto gigante, que a Guerra Fria é um assunto muito grande, apesar de ter assuntos esporádicos que a gente consegue fazer em uma aula. Então, a gente já está caminhando para o final, meu povo. Olha que felicidade. Estamos na 20ª aula, terminando hoje. Então, e aí, Mao Tse Tung, nessa imagem no meme, Mao Tse Tung, um monstro gigante, e o diabo pequenininho. Porque vocês verão, Mao Tse Tung é o demônio na Terra. Gente, o cara era o capeta, capeta mesmo, assim, muito mal mesmo. Beleza, então? Alguma dúvida? Para você que está vendo a gravação, a gente se vê mais depois. Abraço e até a próxima aula na sexta-feira.